Tá certo. Então, bom dia, vamos aos trabalhos de hoje, minha querida. Hoje, né, antes de eu dar uma lida no material, né, eu pedi aos benfeitores espirituais para que a gente pudesse escolher, né? Que a gente sabe que o acaso não existe, então pedir orientação. Aí a página de Minuto de Sabedoria hoje, de Pastorino, é assim: policie suas palavras, evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum ao redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Então, que tenhamos palavras de amor, né? Boas palavras, que aí vão mudar o nosso pensamento e tentar falar coisas boas. É a dica de Pastorino hoje. É que lembrou aquela história que o que mata não é o que entra pela boca do homem, é o que sai dela. É o que sai, é verdade, Cristina. Então, podemos fazer a nossa prece? Sim, por favor. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, primeiramente agradecendo a Deus por esta oportunidade benfazeja, nosso Pai de infinita bondade e de infinito amor por cada um de seus filhos. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que nos acolhem, ao nosso anjo da guarda, a Maria de Nazaré, a mãe de todos nós. Mas vamos te pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso estudo, que essas palavras benfazejas possam chegar nos cantos mais necessitados, onde estejam aqueles irmãos precisando da tua palavra, Senhor, que estejam nos hospitais, aqueles que vivem nas ruas, né, que não têm um teto para se abrigar porque ninguém vive na rua, para aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, para aqueles irmãos que estão precisando, Senhor. E no planeta Terra todos nós precisamos. Então que essas palavras possam ser bálsamos nos corações necessitados. Vamos pedir também aos médicos espirituais que fluidifiquem a nossa água, colocando o lenitivo necessário, as moléculas benfazejas para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e mental. E assim, Mestre, pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um evangelho da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Seguindo, né, com o estudo da semana passada, né, a gente parou no 16, né? Isso. A gente foi de 1 a 16. Posso continuar aqui? Porque está 17. Chegando, Pode. então, Jesus achou já há 4 dias no túmulo. Ora, Betânia estava longe de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos dos judeus tinham vindo a Marta e Maria para que as consolassem em relação ao irmão. Então, Marta, quando ouviu que Jesus vinha, foi ao encontro. Maria, porém, permaneceu em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se eu estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus, teu irmão reerguer-se-á. Disse-lhe Marta, sei que se erguerá na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou o ressurgimento da vida. Quem crê em mim, mesmo se morreu, viverá. E todo que vive e crê em mim, certamente não morrerá. Para o leão. Crê isto? Disse-lhe Marta, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo. E tendo dito isto, foi e chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe secretamente, o Mestre está aqui e te chama.
E logo que ouviu, ela ergueu-se depressa e foi a ele. Pois Jesus ainda não entrara na aldeia, mas estava no lugar onde Marta acorrera a ele. Então, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolavam, vendo Maria erguer-se depressa e sair, acompanharam-na, crendo que ia ao túmulo para lá chorar. Quando, pois, Maria chegou onde Jesus estava, vendo, caiu-lhe aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, então, quando a viu chorar, e chorarem os judeus que a acompanhavam, fremiu em espírito e se comoveu. E disse: Onde o puseste? Disseram: Vem e vê. Jesus ficou com os olhos rasos d'água. Diziam então os judeus: Vede como o amava. Alguns deles, porém, disseram: Não podia este que abriu os olhos do cego fazer também este não morresse? Jesus, então, fremindo de novo em si mesmo, foi ao túmulo. Era uma gruta. E uma pedra jazia sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do finado: Senhor, já fede, pois é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a substância de Deus? Então retiraram a pedra. Jesus levantou os olhos e disse: Pai, agradeço-te porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse por causa do povo circundante, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, vem para fora. Saiu morto, amarrados os pés e as mãos esfaixadas e o rosto envolto num sudário. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Então, muitos dentre os judeus, os que vieram e o que Jesus fez, creram nele. E os que viram que o que Jesus fez, creram nele. Alguns deles, todavia, foram judeus e lhes disseram o que fez Jesus. Então, você ainda tem comentário a fazer, ainda tem estudo a fazer sobre essa parte que a gente deixou em suspenso, Pri? Olha só, Cris, eu posso falar um minutinho? Deve, pode não. Eu fiz nas minhas pesquisas, né? Eu busquei Emmanuel, do livro Vinha de Luz. O título é assim: Ressuscitará. É o número 151, a mensagem, em que ele comenta essa parte, que disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Isso é João, capítulo 11, versículo 23. Olha o comentário de Emmanuel, eu achei muito propício. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hierásticas, que vem falando que é relativa à igreja, né? Ministros que comentam as flagelações do inferno. Catafalcos negros. Esse catafalco é um estrado que eles colocam para apresentar. Enforcamento, abre pum. Eu não conhecia. Então, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é muito significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro
são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino. A sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador. Enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo, aquela reduzida família de Betânia, as palavras do Cristo, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade, Emmanuel. Então, assim, é uma palavra, né? Eu gosto muito de Emmanuel, e ele nos dá esperança. Porque eu me lembro que quando eu trabalhava no outro centro, que a gente trabalhava muito com desobsessão, uma coisa que eu sempre gostava de lembrar os espíritos lá infelizes era isso, que na realidade, corações que se amam, a morte não separa, né? Eu falava muito para os sofredores, os espíritos sofredores, que às vezes estavam ali naquele sofrimento, por terem deixado para trás pessoas que amavam e tudo mais. É porque corações que se amam, a morte não separa, é uma coisa momentânea, como foi estudar em outro país, como casou, como você está na Alemanha, entendeu? Tá, você está longe fisicamente, mas não está. A única diferença é que eu consigo te ouvir e falar contigo. A diferença que eu tenho para você e para minha mãe, mas às vezes eu sinto a vibração dela, eu sinto a vibração do afeto, assim como ela sente o meu. E é uma coisa, é aquela nossa grande, não vou dizer nem teimosia, nem defeito, é a nossa limitação. A gente sempre enxerga as coisas com nossos olhos humanos, de contar as coisas em anos e décadas, quando a gente tem toda a eternidade. Se a gente conseguisse conscientizar do que é a eternidade que nós temos, pensar que você vai ficar 30 anos, 40 anos separados de quem você ama pela morte, é nada. Né? A mesma coisa dizer que tua filha foi estudar e vai ficar 4 horas fora de casa durante o dia. Você fica, você chora, você se desespera que sua filha foi estudar? Não, porque você tem a visão do dia e do pouco do dia que ela fica fora. Se a gente tivesse a visão da eternidade, também essa separação pela morte, ninguém ia chorar por isso. Que a gente conseguiria enxergar como isso. Foi ali e já volta. Ou foi ali e a gente já vai se encontrar, né? Antes de fazer a leitura aqui do estudo do Pastorino, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Eu li essa parte do Evangelho, né? E você vê que no momento dele ele fala em ressurreição. Ele fala em reerguer. Ele não fala em ressurreição. Ele fala em reerguimento, é outra coisa. Bom, vamos lá então. Eu vou voltar um pouquinho, porque a gente parou ali quando o mestre pergunta a Marta se esta acreditava em suas palavras, ao que ela responde: creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Eis a prova irrefutável da elevação espiritual de Marta, que não vê mais em Jesus o filho de José e Maria, mas através desse homem maravilhoso, ela percebe com segurança, além da forma corpórea, o Cristo, que desceu a forma física, mantendo-se uno com o Pai. Eu acho interessante, que eu não sei se você notou, que Pastorino faz sempre essa separação entre Jesus e o Cristo. A forma corpórea, Jesus, o personagem, que é a personalidade de Jesus, homem. E o Cristo é esse espírito praticamente perfeito que é Jesus encarnado, né? Então, acho que ele sempre faz para a gente ver essa diferença, mesmo Jesus, que mesmo Cristo, que é encarnado, que é o ser superior, ainda assim há essa dualidade. Eu acho que até para a gente perceber o quanto esse véu da carne é limitador. Até mesmo, eu acho que em relação a Jesus, que ele, em momentos, esse Cristo transcende a personagem Jesus, que é o momento dos milagres, é o momento aqui que vai ser de Lázaro e tudo mais. Mas que Jesus, a personagem também, muitas vezes, é o que aparece. Achei fantástico isso. Essa visão dá-lhe um sobressalto, né, em Marta, né? Reconheceu com quem estava lidando.
Não era o simples Jesus, amigo e mestre, que lhe falava com tanta sabedoria e profundo amor. Viu ali, diante de seus olhos ofuscados, o Cristo, e correu para chamar Maria, a contemplativa. Fala-lhe em segredo. E Maria, ao saber da nova, salta de onde se achava e corre para encontrá-lo. Maria deixa tudo, vai humilde prostrar-se a seus pés. Os homens religiosos que a acompanhavam, mas sem compreender, pensam em termos de defunto e de sepultura e de choro, ao passo que ela se dirige para a vida, para a liberdade, para a alegria. O encontro provoca lágrimas em Maria. Nesse instante, já o Cristo não apenas fala através de Jesus, mas passa a agir plenamente, eclipsando-lhe a personagem. Aqui, essa diferença. Agora é o Cristo que eclipsa a personagem. Porque, se a gente parar para pensar, o filho de José e Maria é o personagem de Jesus. Maria, quando chora a morte do filho, ela chora a morte do personagem, porque ela sabe que o Espírito, Cristo, ele é imortal, mas ela chora pelo personagem, por Jesus, que ele morre. Voltando, chegou a hora do despertamento daquele que se submetera voluntariamente à prova dura e difícil, ou seja, despertamento de Lázaro. A prova dura e difícil da morte do físico para o avanço do espírito. A pergunta é direta: onde o puseste? A ação potente e sobre-humana continua a vibrar sobre Jesus. O Cristo atua no hierofante, na hora solene de realizar o ato iniciático sacrossanto de reintegrar no corpo físico o espírito que for acolher experiências indescritíveis no plano espiritual. E o veículo físico de Jesus novamente freme, enquanto se encaminha à gruta e ordena ser tirada a pedra. A pedra é retirada, ou seja, a matéria densa que obstaculiza a evolução é posta de lado, e dentro da gruta vê-se o corpo imóvel e cadaverizado do iniciado que se submete à prova, com as funções somáticas paralisadas pelo afastamento temporário do espírito em exercitação do aprendizado evolutivo. A seguir, o Cristo liga-se mentalmente ao Pai, agradecendo mais essa realização no campo da evolução espiritual. Salienta o fato de ter sido ouvido, enquanto afirma que jamais falhou essa ligação de suas vontades unificadas no trabalho em favor da humanidade, que lenta e penosamente avança ao longo dos milênios. Também é legal salientar isso, que é que ele fala, a evolução da humanidade que lenta e penosamente avança, porque realmente é aquela coisa bem lenta, 2000 anos que Cristo veio, e a gente ainda está em alguns momentos nas mesmas questões não superadas. E justifica essa declaração em voz alta, pela necessidade de conseguir dos circundantes a certeza de que ele é o enviado do Pai para ensinar o caminho, para exemplificar as qualidades básicas do homem espiritualizado em sua potência máxima. Passa então a ação. É o sacerdote da ordem de Melquisedeque que celebra o rito simples e solene, e com voz altissonante faz vibrar o éter dos espaços e despertar os espíritos, ordena o regresso de Lázaro a seu corpo e sua apresentação fora da gruta, a multidão que aguarda. Lázaro, vem para fora. É a ordem, não apenas para fora da gruta em que estava seu corpo, mas, sobretudo, para fora de sua interiorização na gruta do coração, onde havia mergulhado para iluminar-se em unificação com a luz, absorvendo o aprendizado. A exteriorização é imediatamente realizada. Embora o físico não tenha conseguido acompanhar a evolução do espírito, os pés continuam amarrados e as mãos enfaixadas e o rosto envolto em sudário. O mestre ordena que o novo iniciado seja libertado, que os pés tenham o poder de caminhar pelo mundo, levando a salvação às criaturas, que as mãos sejam desenfaixadas de suas ataduras kármicas e possam abrir-se em bênçãos de serviço, e que, sobretudo,
o rosto seja exposto ao sol da vida, para que também brilhe com a sabedoria adquirida e, através dos olhos que observam as dores humanas, irradie vibrações de amor, de que a humanidade vive sequiosa e realmente necessitada. Outra interpretação poderá ser dada quando transpusermos todas essas ações externas para o âmbito interno do espírito, a consagração das criaturas por obra do Cristo interno, fazendo-as ressurgir depois da morte, a todos os estímulos físicos e da destruição de todas as emoções. Particularmente, eu lendo tudo isso aqui, além da gente aqui entender o que foi que aconteceu em realidade com Lázaro, essa coisa do processo, do rito iniciático, que ele se submeteu da morte física temporária para a iluminação interna, eu acho que a gente pode transpor isso aqui para cada um de nós. Que quando a gente passa por certos, não vou dizer ritos iniciáticos, não vou dizer, digamos, que a gente passa por certos degraus, a gente consegue um pouco de iluminação, um pouco de entendimento, um pouco de contato com o nosso Cristo interno. Eu acho que aí a gente começa a despertar dessa morte que a gente vive quando a gente reencarna. Porque quando a gente reencarna, praticamente a gente morre para o espírito, porque muitos de nós vivem simplesmente a vida material. A gente vive preocupado só com as coisas materiais, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou cuidar da minha família, como é que eu melhoro. E a gente passa a maior parte da vida, ou a vida inteira, sempre só voltado para aqui, para o mundo material. Eu acho que quando a gente tem esse despertamento de perceber que a vida é mais do que isso, aí a gente é um pouco Lázaro que ressurge, porque o nosso espírito ressurge, consegue, como ele diz aqui, o rosto se mostrar ao sol. Ou seja, a gente consegue visualizar essa luz da espiritualidade, quando a gente consegue se livrar dessa materialidade toda. E aí, como ele diz aqui, é a hora em que os nossos pés têm que ter o poder de caminhar pelo mundo, como ele diz, levando, não é nem só a salvação às criaturas, que quem somos nós, mas poder começar a agir pelo mundo, lembrando as pessoas, através até dos nossos atos de conversas, ou, por exemplo, do nosso estudo, que existe esse algo mais, existe esse Cristo interno que precisa ser despertado, que as pessoas precisam ter contato com, descobrir esse contato com o Cristo interno. Ou seja, as pessoas também precisam se livrar da existência cadaverizada na matéria. E ele coloca aqui também que as mãos sejam desenfaixadas das ataduras kármicas. Também tem isso. Eu acho que quando a gente vive só a vida material, muitas vezes a gente está lidando com as nossas dores kármicas, com os nossos processos kármicos, porque a gente sabe que o nosso nível evolutivo, isso vai se aprender, vai se apresentar na materialidade, vai ser aquela doença de nascença, vai ser aquelas dificuldades materiais que a gente não consegue transpor, vai ser aquele parente que é um inimigo espiritual que vai nos trazer muitas dificuldades. Então, quando a gente começa a perceber que isso tudo, não só se libertar, não digo se libertar, porque provavelmente a gente não vai se libertar totalmente do nosso nível evolutivo, mas a gente já percebe que isso tudo é fruto do processo espiritual. Aí as nossas mãos já começam a ficar desenfaixadas, quer dizer, existe o processo kármico, mas a gente não está preso, as nossas mãos, que são os nossos instrumentos de trabalho, acho que é nesse sentido, nosso trabalho não precisa ficar ligado só no processo kármico, a gente pode buscar o trabalho na seara do Cristo. Esse trabalho de doação, de caridade, mediúnico, essas coisas que geralmente a gente sempre adia, porque diz que não tem tempo, porque a vida material nos toma todo o tempo. Eu acho que é nesse sentido que ele fala isso, do desenfaixar as mãos. E depois ele vai falar também do rosto, que o rosto seja exposto ao sol da vida, para que também brilhe com a sabedoria adquirida através dos olhos que observam as dores humanas, e de vibrações de amor de que a humanidade vive sequiosa e realmente necessitada. Aqui, para mim, isso aqui é totalmente uma alusão a esse trabalho na seara do Cristo, esse trabalho de caridade, seja ele em qual faixa você queira fazer a sua caridade.
Mas aí eu acho que ele se torna absolutamente imprescindível para quem já consegue passar dessa cadaverização na vida material total em que muitos vivem. O que você acha da interpretação da história? Ficou muito boa. Aqui o que eu marquei, nessa questão que a gente fala quando eles vão fazendo as traduções, muitas vezes, né, as palavras não correspondem muito. A palavra, né, reerguimento, marquei aqui essa questão de Jesus e Cristo, né, Cristo, o Filho de Deus, a questão da evolução da humanidade, que é lenta. Eu estava até escutando agora o Papo das 9, escutei só uma parte porque eu estava enrolada, e uma pessoa perguntando ao trigueiro, né, naquela parte das perguntas, a pessoa falando que os homens estavam... Como que ela falou? Que a humanidade estava andando para trás. Não. E ele falou que não. Ele falou, não, pela doutrina espírita não é isso que acontece, né? O que nós sabemos é que estamos todos evoluindo. Pode ser que estejamos estacionados. E aí me fez lembrar dessa questão aqui, eu até anotei, evolução da humanidade, o gancho. E essa questão do olho, né? Vibrar o amor, faz até conexão com a palavra de Pastorino de hoje, né? Que tenhamos palavras do bem, né? Os olhos voltados para o bem, que possamos permanecer conectados com o amor, que é Deus, né? Esse amor infinito, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante de tantos obstáculos, mas a gente sabe que a gente precisa, né? A gente precisa caminhar. E numa corrida, né? Se a gente fosse comparar um atleta, na maratona, você vai chegar lá, não importa, né? Você não tem que ser o primeiro, você não tem que estar preocupado com isso, você tem que estar preocupado que você vai chegar lá no final. Todos irão chegar, cada um no seu tempo, mas a gente tentando fazer da melhor forma, né, Cristina? Porque já está tudo tão difícil, né? Tanta coisa acontecendo. Se a gente entrar nessa vibração ruim, a gente acaba se perdendo, né? A gente perde tempo, não porque a gente vai andar para trás, mas a gente vai ficar estacionado e nossa vibração não vai ser boa e a gente vai estar ligado à questão da matéria, né? A gente tem que pensar o que você, de acordo com tudo que a gente foi vendo, pensar no futuro, né? A gente precisa da matéria, sim, precisa trabalhar, precisa se alimentar, né? A gente tem que cuidar do corpo, da nossa casa, da nossa mente, mas a gente tem que cuidar do nosso espírito também, né? E Jesus disse que ele é o pão da vida, né? Ele é o pão, é o alimento, é o sol, é a luz, né? Tudo. E que a gente possa estar sempre conectado com ele para a gente fazer as melhores escolhas, né? Sempre. Sim, e nisso aí que você falou, e até comentando a coisa do trigueiro, aqui no Brasil, acontece, posso falar aqui do Rio de Janeiro, que muitas pessoas falam esse tipo de coisa e eu sempre tenho que retrucar e lembrar eles. Gente, o mundo não é o Brasil. O Brasil é uma coisa, o mundo é outra coisa. A gente tem no mundo, como a gente já falou várias vezes, são vários degraus evolutivos. Você tem partes do planeta que não existe mais esse sofrimento, não tem mais ninguém atacado de miséria, não tem mais ninguém passando fome. Tem parte do planeta que, se a pessoa está desempregada, ela vai receber um auxílio digno do governo para viver dignamente até se recolocar. O Brasil, como falou Haroldo Dutra, muito bem falado, em momento de iluminação, você tem moral. O Brasil não está andando para trás, o mundo não está andando para trás. Só que, como a gente também sabe, pelas notícias que a gente recebe, a gente está nessa mudança de prolificação para regeneração e todos os espíritos tiveram que ter sua última chance. E você para e pensa, Pri, se você a gente sabe que a gente tem espíritos que estavam há séculos sem reencarnar, porque não podiam, de tanta revolta, de tão tomados pelo mau cristal. Você acha que essa criatura vai receber sua última chance na Noruega ou no Brasil? Onde ele vai receber a última chance? Ele vai ser trazido para cá, ele foi trazido para cá. Realmente, o Brasil,
principalmente as grandes capitais, eu acho até que somente as grandes capitais, não acredito que sejam os povoados do interior, a gente recebeu nas últimas décadas uma enxurrada de espíritos altamente comprometidos com o mal. Aí você teve essa escalada absurda da violência, e mais do que isso, de crimes hediondos, cada vez mais hediondos. Por isso as pessoas têm essa sensação de que, não, a humanidade está retrocedendo. Não, não está. Porque essas pessoas não são maioria, mas elas tinham, sim, o direito de terem a sua última oportunidade. Mas é como a gente também vê, sabe que Deus não causa o mal, mas ele permite que o mal aflige o mal. Então, para esses países mais evoluídos, tá? Por exemplo, eu acho que a Suécia, que nem mais tem penitenciária, o que adiantaria para essa sociedade ter um criminoso violentíssimo, feroz no seu seio? Nada, porque ela já aprendeu a lição. Não precisa aqui, em lugares como o nosso, entendeu? Em que as pessoas falam, tem que ter pena de morte, que se bobear as pessoas lincham as outras, em que as pessoas querem resolver as coisas no braço. Na pancadaria, a gente vê briga de rua, briga de vai e tudo mais. Aqui, essas reencarnações, elas são úteis, porque elas chocam a gente. A gente ainda precisa ter esse contato com o mal para poder, digamos, ficar saturado disso, chegar a dizer, não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais sair na porrada numa torcida de futebol. Porque enquanto a gente ainda quer sair na porrada contra a outra torcida do outro time, a gente ainda precisa desse choque de violência, sabe? De ver esses crimes hediondos para ver que mal não é bom. Violência, não, qualquer mal, não é bom. A gente tem que se livrar disso. Então, essa sensação que as pessoas têm que a humanidade está evoluindo, não está evoluindo. Mas, realmente, principalmente as nossas cidades grandes no Brasil, a escalada da violência foi muito grande. A degradação da vida material foi muito grande. Você tem processo de favorização, muito mais morador de rua e tudo mais. Mas, se a gente enxergar com esses olhos, de novo, enxergar com os olhos espirituais e fora dessa noção do tempo limitado, se a gente enxergar todas essas pessoas como pessoas que estão passando por uma grande provação, e a aprovação daquela da mais pesada, mas é ali que ela vai comprar seu passaporte, ou para permanecer no planeta ou ser mandado embora, a gente entende o porquê dessa aparente degradação da sociedade. É porque essas pessoas precisavam ter a sua última chance. No meio disso tudo, a gente vê algumas poucas histórias que saem até na TV, da pessoa que nasceu em miséria absoluta, mas sobreviveu, deu o jeito dela e passou a ajudar outros a encontrarem a saída para a miséria também. Esse venceu, esse fica, esse aprendeu que o mal não é solução para nada, é coisa do resgate próprio. Mas não é a maioria, né? A grande maioria, infelizmente, vai errar de novo, vai decair de novo, vai ser mandado embora. E vai ter que ser, sinto muito, no CTI moral do planeta. Só tem sentido isso no CTI moral do planeta, que não é só o Brasil. A gente sabe também que tem enfermarias morais no planeta, em países da África, em países da Ásia. Tem espalhado. Porque é planeta de prova e expiação, e quando for de regeneração, também vai ter, o mal ainda vai estar presente, só que o bem vai predominar. Mas sempre vai ter ainda o mal presente. Só que aí eu acho que com o tempo aquilo vai, né? Até isso que eu acho que eu falei aqui, eu falei a coisa, falei sim, até a coisa da Amazônia, essa percepção que esse mundo, que essa parte do planeta, a humanidade, que já venceu a aprovação material, que já não precisa da prova da miséria e tudo mais, se conscientizar cada vez mais que a evolução tem que ser de todo mundo, da humanidade toda, e ajudar aqueles países que não venceram isso. E, através dessa consciência, que é uma evolução a mais, vai se acabar com o mal material do planeta, da humanidade. Isso vai ser, como a Iris falou, um processo lento e penoso. Mas eu acredito também, Pri, é um processo que, quanto mais você avança, mais rápido ele vai ficando. Até que você passa aquele momento do problema das provações físicas, materiais, aí acelera.
que a aprovação moral acaba sendo um processo mais rápido. O que é mais penoso e lento, quando a gente ainda está nessa vida muito materializada, que uma parte do planeta ainda está. Aí isso é muito, muito lento e muito penoso. É livrar-se da animalidade em nós, né? Que é a grande questão. Mas, apesar de tudo, eu até comecei, depois daquela conversa da gente na última aula, comecei a ver com outros olhos até essas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, não sei se você viu a tempestade de poeira que teve em São Paulo. É uma coisa horrorosa. Gente, se aquilo não servir de despertamento, essas coisas todas têm que ser, sabe? Infelizmente, a gente só é despertado na pancadaria, no choque, entendeu? Tem que ter. A gente agora é uma coisa extraordinária, uma novidade, vai se debater tudo isso. Quem vivenciou isso provavelmente ficou apavorado e tudo mais. Imagina, de repente, você nunca viu aquilo, você está no meio daquilo, escurece tudo, tem que parar a casa e tudo mais. Porque é necessário o choque, infelizmente, para a gente ter esse despertamento de que tem que mudar as coisas. A nossa postura tem que mudar. Aliás, Pri, nós somos privilegiados, né? Que a gente está no meio desse turbilhão de mudanças que o planeta, que a humanidade está vivendo. A gente está nesse olho do furacão. E eu quero acreditar que, graças a Deus, a gente está do lado certo. Quero acreditar que a gente está fazendo a coisa, está seguindo o caminho mais certo dessa história toda. A gente, né, já não está queimando nada, já não está matando ninguém, já não está querendo mal de ninguém. A gente quer trilhar esse caminho da luz, do bem, se melhorar. Eu acho que aí o querer, se a gente vai conseguir, outra história, mas o querer isso já é meio caminho andado, né? É assim, Cris, o primeiro passo, né? A gente tem que dar o primeiro passo, sabendo que a gente ainda tem muito a trilhar, mas a gente já está trilhando alguma coisa. E lembrar, né, que o mais forte tem que ajudar o mais fraco. Lembrar que a pandemia veio e que outras virão, mas só com a união nós conseguimos vencer. Eu gosto muito do que o Trigueiro fala no Papo das 9. Estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. É assim, né? É assim que a gente consegue vencer, porque um ajuda o outro e todo mundo se salva no final. Sim, a gente vê com pessoas como o Trigueiro, quantos seguidores ele tem. O bem está se formando a corrente do bem. É aquilo que a gente fala, só não é barulhenta, só não faz... Não faz barulho, é o mal que faz barulho, né? O bem tá acontecendo e a gente ainda está muito materializado, muito animalizado, então a gente vê muita coisa ruim ainda, né? A gente não tem, nem sempre os nossos olhos estão virados para o lado bom. E a gente tem que buscar isso o tempo inteiro, né, Cristina? Sim, sim. E essa coisa de saber se preservar, conhecer seus limites, tá? Uhum. Saber que não, até que eu posso ir, a partir daqui não vai dar certo para mim. Como até hoje, eu não vejo live nenhuma de Bolsonaro, porque eu sei que eu não tenho ainda uma defesa espiritual suficiente para ver uma live dele e não ficar abalada. Então, não vejo. Também não consigo. A gente sabe que a gente não tem essa fortaleza para confrontar o mal sem se deixar contaminar. E eu acho até que é uma boa lição de humildade, né, para a gente, porque a gente que lê muita coisa de psicografada. Eu, por exemplo, adoro André Luiz, e muitas vezes se fala daquelas grandes caravanas que vão ao umbral resgatar pessoas. Gente, aí quando eu penso assim nas lives do Bolsonaro, eu fico pensando, se um trevoso falando já me abala, imagine uma caravana dessa. Como é que a gente vai numa caravana dessa, então? Penetrar no umbral? Não vai. Não vai. Sabe? Precisa ainda de muito fortalecimento. A gente tem que trabalhar bastante, Cristina, para poder ir melhorando. E tentar não se conectar, né? Porque se é tudo energia, tudo onda, a gente não entrar nessa sintonia porque a gente cai feio. Vou te falar uma coisa, eu estou orgulhosa de mim, Pri. O meu irmão, na sexta-feira à noite, ele disse que vinha na festa de um amigo e que vinha dormir aqui, né? O meu irmão é bolsonarista, né? Pensa em mais. Aí, quando ele começava a puxar o assunto para esse lado, eu ia dizer para ele, mas eu não vou discutir isso contigo.
Eu não vou discutir. E eu não discuti. Muda o assunto, tem que ser assim mesmo. Muda o radinho, né? Vamos lá na época antiga que a gente sintonizava o radinho de. Vamos mudar o Né? radinho aqui. Eu falei, fala do Muda. Botafogo. Fala do Botafogo, vamos falar de extremo, vamos falar de filme. Mas eu me recusei a entrar naquele assunto. E eu estou me doutrinando a isso. Deixa isso. Outro dia também na reunião, lá começaram a falar negócio de caristia de vida, como é que as coisas. Aí uma bolsonarista disse, mas como é que sofre por tanto de preço? Eu falei, tem certeza, você não sabe? Mas aí também não dei prosseguimento no assunto. Prosseguir, A gente não vai levar entra, nada. porque toda vez que a gente entra na frequência, a gente se dá mal. Deixa isso, vamos fazer a nossa parte, e a coisa é isso mesmo, é autodomínio, disciplina, aquilo que eu falo para os meus alunos em termos de estudo, mas eu tenho que ter em termos de emoções e pensamentos. Disciplina, 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 disciplina. A chave de tudo é disciplina. Acho que é até mais, para a gente é persistência e disciplina, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Disciplina, persistência e disciplina. E o resto, saber que as provações virão, saber que os testes virão, e a gente tentar sempre naquela coisa da vigilância, né? Vamos falhar? Vamos. Vamos escorregar? Vamos. E saber nos perdoar. Cada vez que isso acontecer, porque vai acontecer muitas vezes, a gente saber se perdoar, e não deu. Levanta, dá aquela banada assim no joelho que ralou, e vamos caminhar de novo. Né? É o que tem para hoje. Assim mesmo, Cristina, um dia de cada vez. Sim. Então, vamos fazer a primeira oração de encerramento ou escolher o tema do... Pode escolher, não dá tempo. Dá. Quando é só a gente, acho que não tem nem limite de tempo. Ele não apita ali. Vamos lá. Mateus. Tem até pouco que a gente não... Mateus 1, 18 a 24. Nascimento de Jesus. Show? Anotei. A gente nunca... A gente está sempre falando já a pregação de Jesus, né? Sim. A coisa da Essa infância dele. Porque hoje me deu vontade de vir para o começo, porque minha Bíblia eu separei direitinho. Eu sempre pego pelo meio, hoje me deu vontade de vir no comecinho. Aí foi. Melina, então, se quiser fazer a prece de encerramento, por favor. Então, vamos fazer nossa prece, né? Fechando os nossos olhos, agradecendo essa oportunidade benfazeja, que possamos iluminar os nossos corações com essas palavras, com esse ensinamento que Jesus nos deixou há tantos anos atrás, né? E que ainda não aprendemos, mas estamos caminhando. Que possamos, Senhor, estar durante a semana conectados com o Teu amor, com a Tua sabedoria, com a Tua vivência, né? Aqui nós estudamos, é a teoria, mas que possamos praticar em cada instante de nossas vidas os Teus ensinamentos, Senhor, porque foi por isso que o Senhor nos deu o exemplo. Não adianta só ler as Escrituras, estudar e não praticar. E lá fora é a prova prática, né? Na nossa vida diária, temos os testes o tempo inteiro. Que possamos estar conectados com o Senhor. E assim, pedimos permissão para finalizarmos mais um Evangelho abençoado. Continue conosco esta semana, Senhor, e até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja. Graças a Deus. Vou parar.